Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, antes até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o nosso coração reviverá. Cante para a pessoa que está do seu lado isso. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o nosso coração reviverá. A maior humildade que nós podemos ter é saber que um dia nós iremos partir dessa terra. Nós ouvimos na primeira leitura a narração da morte de Jacó e mais à frente a morte de José, o seu filho. Eles se prepararam bem para isto. Eles se prepararam bem para este momento que todos nós um dia iremos viver. É claro que muitas vezes não é fácil ouvir: você vai morrer. Vocês que estão aqui, que vieram para este encontro PHN, jovens, revigorados, fortes, até você um dia vai. Mas o problema não é apenas sabermos se vamos ou não morrer, porque essa é uma certeza incerta. A certeza de que iremos, a incerteza de que não sabemos o dia. O problema não é saber isto. O problema é saber se estamos nos preparando bem. E aqui a liturgia de hoje nos mostra como se preparar bem para isso. Como nos desapegar das coisas que passam para um dia abraçarmos as que não passam. Nós ouvimos no Evangelho Jesus dando algumas dicas para isso. A primeira dica: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor.
É claro que nós não ousaríamos estar acima de Deus, mas Jesus nos dá uma dica de como nos preparar bem para a nossa Páscoa, como nos preparar bem como Jacó e José, ser discípulo de Jesus em tudo, seguir Jesus em tudo. E eu só vou deixar a pergunta: você segue Jesus em tudo que você faz? Mas Jesus continua falando. Continua no Evangelho dizendo: não tenhais medo, pois nada de encoberto não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. Uma outra dica para nos preparar bem, como Jacó e José: anunciar as coisas boas que Deus faz. Dizei as coisas boas que Deus faz. Papa Francisco ganhou uma placa e colocou na porta do seu quarto: é proibido lamentar-se. Se cada um aprendesse a deixar de lamentar da própria vida e dizer das coisas boas que Deus faz, claro que tem coisas que não são tão boas que nos acontecem, mas o problema não é apenas as coisas que nos acontecem, somos nós que exaltamos muito as coisas ruins que nos acontecem. Coloque na placa da sua testa: é proibido lamentar-se, porque o Papa colocou na porta do seu quarto. É proibido se lamentar, é proibido dizer somente as coisas ruins da vida. E eis aqui uma boa preparação, como Jacó e José. Primeiro, seguir Jesus em tudo. Segundo, dizei ao mundo inteiro as coisas boas que Deus faz. Como é bom ser de Deus. Como é bom quando a nossa vida reflete este Deus. Como é bom quando a nossa vida exala o cheiro de Deus. Mas não acaba. Para se preparar ainda melhor, como Jacó e José, Jesus vai dizer no finalzinho do Evangelho: não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Você é valioso para Deus. Então, para que você se prepare bem como Jacó e José, se dê também valor. Não se submeta a qualquer coisa. Não se submeta àquilo que te dizem. Não se submeta às coisas que passam. Você foi feito para a eternidade. E um dia vai acontecer como aconteceu para Jacó e para José. Nós estaremos de frente com Deus. E o que poderemos dizer? Senhor, eu te segui. Será que vamos dizer isso? Senhor, eu te busquei e por isso eu falei de ti em todos os lugares. Será que vamos falar isso? Senhor, eu me dei valor porque o Senhor me deu valor. Será que falaremos isso? Deixe somente essas 3 perguntas para você pensar. Eis aqui uma boa preparação para que um dia nós possamos estar preparados a estar diante de Jesus, diante do Senhor, como Jacó esteve, como José esteve. Seguir Jesus em tudo, falar dele em todos os lugares e se dar valor, porque ele te dá valor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!